Opa, tudo bom, pessoal? Vamos começar então nossa conversa de hoje. Eu vou aqui esperar um pouco a Lidiane entrar e dar o horário certinho para a gente bater esse papo muito importante, né? Sobre reabilitação cognitiva em pacientes com Alzheimer ou então naqueles idosos com alteração cognitiva, né? Na conversa com a Lidiane, então, a gente vai falar um pouco sobre a importância da reabilitação cognitiva, definir o que é cognição. Muitas vezes se tem dúvida, né? Ou se acha que cognição é apenas a memória. A gente vai ter uma conversa bem importante e logo a gente começa. O interessante também é que a gente vai fazer uma fala não tão extensa, até porque a gente vinha conversando, eu e a Lidiane, assuntos a gente teria para falar durante horas, né? A gente já trabalhou em diversos momentos juntos, em eventos, em aulas e no cotidiano com os pacientes. Então, a gente teria muito tempo para falar sobre esse tema e tudo que envolve Alzheimer e avaliação neuropsicológica, avaliação e reabilitação. Vou passar aqui o link para a Lidiane. A gente vai poder começar nosso papo pontualmente às 8h30. Né? Às 8h30, aqui já desliguei. Lídio, o link foi para ti ali, tá? Da nossa live. Quem quiser compartilhar com seus amigos aí, fica também bastante à vontade. Quanto mais gente souber do assunto, melhor. Então, boa noite a todos que acompanham aqui na página do Facebook. É uma satisfação muito grande sempre ter o carinho de vocês. E hoje na forma da presença, né, e da participação nessa nossa conversa. Vamos falar então com Lidiane Klein, que é neuropsicóloga, é mestre, né, e doutoranda nessa área, numa das melhores universidades de saúde do Brasil, que é a UCSPA. Então, a Lidiane é uma super especialista quando a gente fala em avaliação cognitiva e no tema que é reabilitação cognitiva em idosos. Então, agradeço, Lidiane, o teu convite, né, o teu aceite ao nosso convite. Acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? O que mais eu posso fazer para o meu familiar idoso com Alzheimer em termos de tratamento? O médico dá o remédio, orienta a dieta, atividades físicas, orienta aquela mudança na rotina do paciente, a diminuição da exposição aos riscos, mas existe a chamada cereja do bolo. Essa cereja do bolo é, ao meu ver, a reabilitação neurocognitiva, cognitiva, que é o trabalho no qual tu é especialista. Então, muito obrigado, Lidiane, e bem-vinda. Lidiane tem que estar... É só habilitar o seu microfone. Pode dar aí as boas-vindas a quem nos assiste. Simplicidade aqui na tua voz. Aqui. Tá me enxergando bem? Tudo certo. Habilitar o seu microfone. Pode dar aí as boas-vindas a quem nos envolve Alzheimer e... Tá habilitado. De aplicativos abertos aí nas lives. Pode dar aí as boas-vindas a quem... Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Estava dando duplicidade na tua voz. Então, eu que agradeço o convite, né? É sempre uma honra poder estar falando contigo, né? Que tu comentaste, em vários momentos a gente já dividiu o curso, as aulas, e eu sou muito grata a ti também, porque grande parte do meu conhecimento com relação ao Alzheimer advém de tudo que eu aprendi contigo, assim, né? Então, o mestrado, doutorado, os meus estudos só vêm acrescentar essa questão mais cognitiva, mas
o grande, eu acho, percentual de aprendizado com Alzheimer. Tenho certeza que foi com os teus livros e de estar te ouvindo, assim. Então, eu que fico muito agradecida em poder também estar compartilhando contigo e com as pessoas esse tema que eu trabalho já há alguns anos, que eu tenho uma paixão muito grande e que é um tema novo, que a maioria das pessoas ainda não conhece. Então, é também importante esse espaço que tu está abrindo para que as pessoas possam conhecer esse trabalho da reabilitação cognitiva. Bom, fico até honrado, né, em ouvir que, de alguma maneira, contribuo com a tua formação, com a tua carreira. Fico muito feliz, né? E eu acredito que são unindo forças, unindo interesses, e a gente tem em comum interesse pela qualidade de vida dos nossos pacientes, que as pessoas crescem e se desenvolvem. E, Diane, falando em reabilitação cognitiva, esse termo cognitivo às vezes assusta um pouco as pessoas, né? Quando fala que é cognitivo. Para algumas, às vezes, é só memória. Para outros, já sabem que cognitivo é sinônimo de demência. Acho que é bem importante, né? Se tu puder, né, já que trabalha justamente com isso, a gente começar nosso papo falando sobre o que é cognição. Uhum. Muito bom, porque a maioria das pessoas, às vezes até a pessoa procura para avaliação neuropsicológica, mas não tem entendimento do que é, e a gente começa a falar, e aí às vezes a gente não se dá conta que a primeira pergunta é o que é cognição, né? E a gente pode dizer que a cognição são todos os nossos processos mentais, vai muito além, que nem tu falaste, assim, da memória. Tudo que envolve o nosso intelecto, envolve o emocional também. Então, são essas funções cognitivas que a gente fala: memória, atenção, percepção, linguagem, orientação. As funções executivas, que é um construto um pouco maior, que abarca outros componentes, como tomada de decisão, resolução de problemas, capacidade de organização, monitoramento. Então, tudo isso são componentes que abarcam a nossa cognição. É algo que é muito importante na vida da gente, e a gente só vai dar valor no dia que começa a falhar ou a perder. Então, assim, eu posso ter um prejuízo cognitivo, ou nas funções cognitivas, né, nesse conjunto todo aí de habilidades, que seja algo que, de repente, me poupe até a memória recente, ou a memória mais tardia, mas eu posso ter um transtorno cognitivo que me poupe a memória. Então, é isso, mais ou menos? Sim, sim, com certeza. Pode ter outros transtornos cognitivos que normalmente afetam a memória, mas tem, por exemplo, a demência frontotemporal, que afeta muito essa questão de funções executivas, que afeta o controle inibitório da pessoa, ela fica mais impulsiva, fica sem tanta capacidade de planejamento, capacidade de julgamento, de resolver problemas no dia a dia. São coisas que é muito simples, mas que se tu tem essa área afetada, tu sente visivelmente no teu dia a dia, né? Começa a ficar prejudicado. Então, não necessariamente afeta a memória, mas pode sim afetar de outras formas. Por exemplo, assim, claro, a gente está falando de Alzheimer hoje, mas um paciente que teve AVC, por exemplo, ele não necessariamente vai ter prejuízo de memória, ele pode ter prejuízo de cognição, de percepção, um prejuízo de linguagem, e a memória ficar preservada. Então, seria mais nesse sentido. Mas, de forma geral, a atenção, ela é a função que é mais sensível. E a atenção, ela também, a gente fala que ela é a porta de entrada para a memória. Então, a maioria dos acometimentos, sejam nas demências ou acometimentos súbitos, acaba afetando a atenção, que, de forma indireta, afeta a memória da pessoa também. Isso eu vejo uma grande dificuldade, né? Como diagnosticar dificuldades na atenção de um paciente idoso? A gente sabe que em crianças e adolescentes o transtorno de hiperatividade e atenção é algo que é quase do senso comum, tá? Mas nos idosos é uma dificuldade muito grande que a gente tem de diagnosticar. Tá? Primeiro, toda a questão cognitiva, é importante mesmo esse espaço, né? De levar para as pessoas conhecimento. Ele acaba, no Brasil, a gente acaba diagnosticando as demências muitas vezes no estágio 2, no estágio moderado, porque na fase inicial as pessoas têm uma dificuldade muito grande em perceber o que é normal do envelhecimento, o que não é.
muitas vezes pelo estigma que o envelhecimento tem, está relacionado com tristeza e depressão, façam que as famílias demorem a levar os seus idosos, ou o próprio idoso demora a procurar ajuda. Então, essa função de atenção, eu vejo que realmente, né, ou um médico muito bem treinado, ou o auxílio de um neuropsicólogo. E não é qualquer psicólogo também, é importante a gente dizer isso, né? A Lidiane tem a formação em neuropsicologia. Então, dentro dos psicólogos, existem, então, os especializados em neuropsicologia, que aí vão conseguir nos dizer, não, há um prejuízo de linguagem, há um prejuízo de função executiva para o médico, e isso é muito importante. E sabe, Lidiane, cada vez que eu tenho estudado e, felizmente, atendido, em mais casos me procuram para eu conseguir ajudar as famílias, eu vejo que os testes, eles são fundamentais. Tá? O teste bem feito, eles conseguem, às vezes, nos antecipar os exames de imagem, até o prognóstico todo do paciente. Agora, com consultório aqui no Novo Hamburgo há 13 anos, eu consigo olhar para trás e ver, olha, eu fiz um teste ali, um milímetro, já estava falhando isso, estava falhando aquilo, o paciente não conseguia fazer o relógio, já tinha uma dificuldade, com o tempo a gente começa a cuidar dessas pessoas, assim, por mais anos, a gente vê que testar com qualidade é fundamental. Então, fica a dica, né? Função cognitiva é mais do que simplesmente memória. Tu destacou que a atenção é algo muito sensível. Se o paciente tiver dificuldade, ele vai acabar não fazendo um aprendizado de coisas novas. Então, a gente sabe que no idoso, muitas vezes, outras doenças roubam a atenção, né? Como depressão, insônia, ansiedade, e por aí vai. Próprios medicamentos, né? Uma série de medicamentos, principalmente da classe dos anticolinérgicos. Remédios para alergia, para incontinência urinária, até mesmo antidepressivos, podem, então, roubar essa capacidade de aprendizado. Muito interessante mesmo. Lidiane, e eu tinha separado algumas perguntas, né? Tem como tu nos definir, assim, o que diferencia um treinamento cognitivo e a reabilitação cognitiva? O que é reabilitação cognitiva? Como é o passo a passo? Que tipo de vantagem tem uma família, tá, em buscar uma reabilitação cognitiva para o seu familiar? Sabendo que as pessoas são ainda muito centradas no modelo médico. Tá? O médico vai dar o remédio, vai fazer o exame, ainda está na cabeça das pessoas isso. É difícil que reconheçam, né, às vezes na fisioterapia, o lado mais importante do tratamento. E nesse caso, das demências, muitas vezes é um convencimento que a gente tem que fazer para a família para buscar, né, o profissional de neuropsicologia. Explica para a gente o que é reabilitação cognitiva, o que diferencia de treino e o que isso tem de diferença em relação a só fazer palavra cruzada, por exemplo. Antes de falar a diferença de reabilitação e treino cognitivo, eu só queria falar um pouquinho da avaliação, porque ela vem antes, né? Normalmente a gente faz a avaliação cognitiva, aí a gente acaba vendo os prejuízos que esse paciente está tendo, e a partir dos prejuízos a gente cria um protocolo, um programa de reabilitação. A reabilitação, ela difere do treino cognitivo. O treino cognitivo, ele entra junto na reabilitação. A reabilitação, ela é mais ampla. O treino cognitivo, eu pego aquela função do paciente que está prejudicada, seja ela linguagem, atenção, memória, e eu trabalho essa função especificamente. Isso é o treino cognitivo, eu trabalho a função em específico. A reabilitação, ela é algo maior, mais amplo, onde a gente trabalha com a família, né, psicoeducando a família, a gente busca delimitar as metas com a família, porque não, na verdade, assim, a reabilitação não tem o objetivo que o paciente fique bom em decorar a lista de palavras, ou que ele fique bom ali em caça-palavras. Não, isso tem que reverberar para a vida dele, para o dia a dia, que ele possa, essa reabilitação, ajudar ele no seu contexto, no seu cotidiano. Então, a reabilitação envolve esse contexto, então, familiar, esse trabalho em conjunto com a família. O treino cognitivo, sim, tá junto, mas a gente se utiliza de outras estratégias também. E aí, tudo vai depender do meu programa que eu vou estabelecer para esse paciente. Sempre o programa de reabilitação, que, na verdade, a gente utiliza mais o termo intervenção neuropsicológica, a gente faz individual para cada paciente.
eu não tenho um programa que eu vou fazer com todos os meus pacientes. Não, eu faço com cada um conhecendo a cognição dele, os pontos fortes, os pontos fracos, e a partir disso que eu vou trabalhar com esse meu paciente. Então, se é numa fase mais inicial, eu posso trabalhar, por exemplo, ensinando ele estratégias de memorização, estratégias de compensação. A memória não está funcionando, mas ele pode compensar essa memória de uma outra forma. Então, isso quando o paciente está num estágio mais inicial do Alzheimer, isso é muito possível. E aí, todo esse aprendizado que ele vai tendo, ele vai conseguir levar para as próximas fases. Então, eu posso trabalhar com essa questão das estratégias, ensinando estratégias. Tem técnicas de orientação para a realidade, tem técnicas de reminiscência, que a gente chama, são com os pacientes que já têm um Alzheimer mais avançado, onde a gente trabalha a história de vida dele, porque muitas vezes o que a família não gostaria ou não quer, que esqueça o nome dos filhos, o nome dos netos, a sua história de vida. Então a gente começa a trabalhar em cima disso a partir de técnicas, e por aí vai várias outras técnicas que abarcam a reabilitação neuropsicológica que a gente fala. Então, muito mais amplo do que só eu ali e treinar uma função em específico, que muitas vezes quando a gente conversa com familiares, o familiar acaba tentando fazer esse trabalho de treino cognitivo, né? Provavelmente na clínica também deve observar vários familiares que vão ali e compram atividades para os seus familiares fazer. Então, isso seria o treino cognitivo. A reabilitação vai muito além do treino cognitivo, embora faça parte também. Não sei se ficou bem respondido. Ficou bem respondido, e acho que cada pessoa que nos assiste aí, a gente agradece a presença, né, de cada um dos nossos convidados que hoje assistem ou que depois vão assistir, devem já ter percebido o quanto que esse trabalho é complexo, de toda a análise da história de vida, do estágio que a pessoa se encontra, né, na doença de Alzheimer, que é o assunto que nós estamos falando hoje, expectativas da família também. Acho que isso mostra o quanto que a reabilitação é complexa e vai muito mais além do treino. Esse tipo de trabalho, então, o treino cognitivo, pelo jeito, é bem específico para cada faixa, cada estágio da doença. E a reabilitação cognitiva, então, poderia até um pouco mais além do que a questão só de exigir tarefas, né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, porque pacientes, a gente sabe que chega um momento que, quando a família tenta forçar muito a memória deles, eles podem até se tornar mais ansiosos, às vezes até agitados. Então, a família acha que estimulando a mente vai fazer o paciente não piorar tão rápido. Então, a questão de treinamento, assim, sem uma visão profissional, pode gerar até um desconforto e alteração comportamental no idoso com Alzheimer, e angústia, ansiedade e frustração na família. Então, é importante esse olhar, né, profissional. E, por outro lado, quando eu falo em reabilitação, é algo mais complexo, inclusive em pacientes que estão naquela fase de esquecer nome dos familiares, então pode ter um benefício aí também. Então, interessante, é sempre bom aprender contigo. Tem isso, tem limite de estágio da doença de Alzheimer que eu posso tentar pensar em intervir? Chega um momento ali, a fase moderada, alguns sinais de fase para mais grave, ou se tenta e faz por acerto e erro. Como é que faz isso de limite para fazer reabilitação cognitiva? Agora eu estou nessa fase, assim, porque a gente acompanha, tu lê muito em livros, e agora eu estou nessa fase de estar acompanhando alguns pacientes que eu tenho, e principalmente com a pandemia, eu vejo que a cognição, assim, teve um declínio bem acentuado, e agora, alguns pacientes que tiveram Covid, inclusive, parece, assim, que o cérebro está vazio, porque eu já conheço toda a história de vida, a gente, né, tinha uma conversa e tinha um trabalho que a gente vinha realizando, e aí, de uns 6 meses para cá, esses pacientes começaram a declinar. E agora eu estou tentando resgatar, mas eu não sei até onde eu vou conseguir. Vai ter um momento que eu vou ter que, né, chegar para a família e falar, bom, a partir daqui eu não tenho mais o que fazer.
Porque muito também, assim, a intervenção neuropsicológica não é algo que eu vou fazer o paciente voltar a lembrar. Isso também eu acho que é muito importante das pessoas saberem. Mas que ele consiga manter essa cognição por mais tempo. Eu vou estimular para que as memórias dele se mantenham por mais tempo. Então, é nesse sentido. Mas a gente sabe que o Alzheimer é uma doença progressiva e vai ter um momento que não tenho mais o que fazer. Então, seria do moderado para o grave, que já acaba se tornando o trabalho mais complicado, assim. Mas eu tenho um caso específico que até uma paciente nossa, em conjunto, que ela, nossa, decaiu bastante, assim, a cognição dela, mas ela tem o vínculo comigo. E aí a gente conversou de eu não ir mais, só que ela fica pedindo por mim. A psicóloga não vai vir, a psicóloga não vai vir. Então, eu tenho ido e eu estou trabalhando com aquilo que eu consigo para aquele momento, assim, porque tem um vínculo construído e ela sente a minha falta, né? Então, sigo com ela, fazendo o que eu posso, e também essa escuta qualificada que a gente tem na psicologia, porque acaba que algumas coisas do dia a dia a pessoa vai te trazendo. Então, às vezes a gente tem que ser muito sensível ao paciente, ver o que ele está esperando. Cada caso é um caso, assim, que a gente tem que analisar individual. Mas chega um momento que daqui a pouco não tem o que realmente estou fazendo. Não teria, assim, no objetivo esse de intervenção, mas eu vejo tanto na nossa prática de cuidadores de idosos, como todos nós somos, né? O apoio para a família sempre ele acontece, né? De explicação. A psicoeducação em demências é algo que a gente faz a cada consulta. Né? E a gente percebe, nós dois ainda enquanto jovens, né? E o desafio para a sociedade brasileira em relação ao cuidado com as demências, ele é imenso. Vai precisar de muita gente qualificada, muita gente disposta, né? Com essa escuta diferenciada, tu mesmo relatou, sabendo trabalhar com outros profissionais, o que é algo de um perfil que a gente vê até mais novo, né? De formação dos profissionais de saúde. A gente tem esse ponto. Na pandemia, até umas perguntas que eu tinha para te fazer, tu também tinha percebido que os pacientes, muitos pioraram a parte cognitiva, e chegou um ponto que alguns ali entraram rapidamente em ansiedade, insônia, alguns casos que a depressão voltou. Né? Depois eu vi que no consultório muitos mantiveram até uma resiliência assim, surpreendente, mas agora, entrando no segundo ano de pandemia, eu fico muito preocupado com esses sinais, né? Tanto nas crianças, mas nos idosos com mais de 70 anos, assim, eles ficaram um ano, muitas vezes, assim, muito limitados. E em termos cognitivos, mesmo quem não teve Covid, tende a ter perdas, né? Foi muito difícil para mim, Lidiana, porque tudo que eu estimulava os idosos a fazerem, né, para ter mais qualidade de vida, foi boicotado em 2020, né? Desde ir até participar de grupo de igreja, pilates, atividades, sair, ir para o Gravatal, ir em bailinhos de terceira idade, por aí vai, né? Ter voluntário aqui, ali, tudo foi limitado. Então, aos poucos eles foram começando a caminhar, a tentar retomar um pouco mais a vida, um pouco mais assim com movimento, né, fora de casa, e agora a gente entra aí, vai entrar em março numa situação de tensão muito forte, como a gente teve ali em setembro, como a gente teve no começo da pandemia. Então, eu percebo isso, a pandemia tem mexido nos meus atendimentos desde o começo, então, não tem como excluir pandemia das consultas, né? Algo assim que eu tô louco para que passe logo. Perguntar umas coisas em termos de reabilitação cognitiva em Alzheimer. Então, não tem uma receita pronta, assim, não tem um livro que eu possa comprar, não tem um método de internet pronto, assim, para resolver a situação dos pacientes. Não, com certeza não. Tem livros que podem até nos nortear, mas é muito específico a cognição de um paciente para outro. Então, tem que ser avaliado caso a caso no individual, assim, porque receita de bolo com certeza não funciona. É a partir do momento que tu conhece aquele paciente, conhece a cognição, a história de vida dele, que aí a gente vai conseguir intervir. E sempre todas as intervenções também devem ser levadas em
consideração aquilo que o paciente gosta, aquilo que dê prazer nele. E a gente também, algo que é muito importante, é estimular a motivação do paciente para a reabilitação. Porque se o paciente não tiver motivação, a família pode estar super motivada, mas se o próprio paciente não tiver a motivação adequada, não vai acontecer a reabilitação. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade. Eu tenho uma paciente que eu faço atendimento online com ela. E eu preciso ter muita sensibilidade para não frustrar ela, porque a gente sabe que a cognição, o paciente de Alzheimer varia. Um dia pode estar bem e daqui a pouco acontece alguma coisa e no outro atendimento a pessoa está assim, tu pensa, o que aconteceu com a cognição dela? E aí no próximo atendimento ela já está bem de novo. Então, cada momento é saber tu ler o momento do paciente para conseguir intervir para aquele momento. Nem a gente, enquanto terapeuta, acaba sendo um desafio, porque quando muitas vezes eu faço também atendimento domiciliar, eu imagino que eu vou fazer uma intervenção com esse paciente. E aí eu chego lá e não consigo fazer nada daquilo que eu planejei, porque ou ele está melhor, ou ele está pior. Então, tem todo esse cuidado e esse contexto que a gente precisa levar em consideração com esse trabalho. Comentou da variação, às vezes, no nível de atenção, até em aspectos motivacionais. É interessante também a avaliação ampla desses pacientes em conjunto. Pacientes com Alzheimer tendem a ter quadros depressivos mais matinais. Pode ser um momento que a família queira exigir mais do paciente. Ou no final do dia, quando ele está fazendo mais confusão mental, pelo que a gente chama de síndrome do pôr do sol, seja um horário ruim, né, para qualquer tipo de intervenção que o torne mais ansioso, que desafie mais. Então, existem esses aspectos. E a gente sabe que no Brasil, a população infelizmente, a população brasileira idosa é um terreno fértil para o Alzheimer. A América Latina é a região do mundo onde tem a maior prevalência de demência, né, em todo o globo terrestre. A gente está aqui na América Latina. E o que pode explicar isso, fora alguns fatores, de repente, genéticos? Tem fatores que a gente sabe que são, por exemplo, o baixo nível de escolaridade dos nossos idosos e o que a gente tem visto também, que muitas doenças cardiometabólicas desses idosos, eles não foram diagnosticados e tratados, ou até hoje não são diagnosticados e tratados, como hipertensão, diabetes, né, por exemplo, doenças cardíacas propriamente. Então, isso faz com que o componente vascular das demências seja muito presente e cada vez a gente tenha mais. Né? Sim. Tinha uma outra entidade de demência chamada demência vascular. Nem tudo que é demência é Alzheimer, mas a gente vê um aspecto muito parecido, né? Principalmente em pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ou que já tiveram problemas cardíacos, tabagistas e obesos, eles terem também lesões vasculares. O que é importante é a gente avaliar o que pode melhorar ou não, entender essas mudanças, essas oscilações, né, de funcionalidade, de cognição que esses pacientes vão ter. Então, é importante a gente falar disso, né, Lidiane? Porque para mostrar para as pessoas que existem diversas peculiaridades. Porque às vezes a família, né, no momento de grande expectativa, quando busca atendimento médico, né, ou bota uma expectativa muito grande, a gente tem que saber como lidar isso e passar informações, né, e ao mesmo tempo uma frustração precoce, uma desistência, muitas vezes, o remédio não está funcionando, vou parar de dar, o médico não acertou, não melhorou minha mãe, ou está fazendo uma avaliação, ou começa a fazer uma reabilitação cognitiva e desiste porque botou uma expectativa de cura completa, ou de uma melhoria 100%. Então, quanto mais a gente poder falar para as pessoas, né, ter momentos de explicar o que são as demências, acho que fica mais fácil para o nosso trabalho também. Muito, muito bem. Assim, tu fez me lembrar um paciente que eu estou fazendo a avaliação cognitiva dele e veio, né, para mim uma suspeita assim de Alzheimer, mas o médico lá de Porto Alegre pediu a avaliação neuropsicológica para ele poder ter um norte. E eu fazendo a avaliação desse paciente, eu já percebi que ele respira muito pela boca o tempo inteiro. E aí a família não tinha notado, uma filha agora que notou. E aí eu acredito que pelo perfil cognitivo dele, sim, ele tem muito prejuízo de memória, mas ele não tem prejuízo em funções executivas, em outras questões que me levariam a pensar mais no Alzheimer. E eu tô, né, uma hipótese de que a questão cognitiva dele está muito relacionado a uma deficiência de oxigenação no cérebro, algo assim que muito provavelmente ele pode ter apneia do sono. Eu investiguei que ele não dorme direito, ele ronca muito. Então, assim,
Tá, eu sou neuropsicóloga, mas na minha avaliação, também faço uma avaliação ampla que daqui a pouco nunca ninguém percebeu que aquele senhor respirava pela boca na família ou não pensar em apneia do sono, que isso vai levar a um prejuízo cognitivo e é como se ele tivesse com Alzheimer. Os esquecimentos que ele está tendo hoje em dia. Claro que a avaliação eu não finalizei, mas eu acho que exemplifica bem isso que tu está falando. Nem todos os esquecimentos são Alzheimer, né? Tem outros tipos de demência, outras questões que precisam ser investigadas também. Inclusive, a gente chama de causas de demências reversíveis. A gente tem algumas, isso. E a avaliação neurocognitiva acaba sendo muito solicitada para o diagnóstico diferencial entre ansiedade e transtorno de humor depressivo, né, com algum comprometimento cognitivo. Isso é extremamente delicado, é sutil, tanto para os médicos, né, para o clínico, mas principalmente para o psiquiatra, para o geriatra, para o neurologista e para o neuropsicólogo, quando esses quadros, eles estão presentes conjuntamente. E é muito sutil, porque a depressão, quando se inicia muitas vezes na terceira idade, ela é o prenúncio, né, de um quadro cognitivo, e às vezes a gente tem que fazer até essa avaliação de maneira mais seriada. O que me tranquiliza muito no trabalho é justamente a tentativa que eu faço, eu vejo também, de manter um acompanhamento longitudinal com os pacientes, ver ele mais de uma vez, explicar para a família, olha, daqui 2, 3 meses a gente vai se ver de novo, a gente vai testar novos testes, vamos avaliando. Isso nos traz informações muito relevantes, né? Esse cuidado com o idoso. As pessoas estão aprendendo como é que é também o cuidado com o idoso, né? Na medicina do adulto, às vezes até da criança, tem aquilo de ser imediatista, de ser rápido. Tem que ter uma maturidade muito grande, acho que tu também, né? De falar para as pessoas, olha, prefiro esperar um tempo para dar uma posição mais definitiva do que uma consulta aí de 1 hora, que é bastante tempo, mas chegar e falar, olha, tenho certeza que é Alzheimer, né? É demência. Eu tento me policiar ao máximo, né? Até mesmo quando o quadro é muito característico, né? Chegar e ser tão decisivo, mas porque justamente a gente precisa olhar alguns outros aspectos que são bem relevantes. E tem algumas perguntas aqui, alguns comentários, de repente vamos dar uma olhadinha. Aqui teve uma pergunta, um comentário, uma pergunta muito interessante da Eliane Silva, ali, ó. A Eliane Silva nos perguntou se a mãe dela está com Alzheimer, tá? E teimou hoje com a sobrinha de 5 anos que a manga era um abacate. Ela não queria saber se a gente corrige na hora, tá? Se a gente força a barra para a pessoa aprender e nunca mais achar que manga era um abacate, etc. Vale a pena, até onde vale a pena insistir, tá? Nessa situação, né? Deixar ou corrigir? O que sugere de orientação para Eliane? A minha opinião, assim, seria que a gente não tem que contrariar o paciente, né? Porque ele está falando aquilo naquele momento e daqui a pouco aquela situação vai passar e ele nem vai lembrar mais. E se eu causei uma irritação nele ou algo que vai deixar ele descontente, ele vai ter esquecido que a manga não é abacate, mas ele vai ficar com aquela sensação de irritabilidade, de mal-estar que vai perdurar. Então, tem coisas que não valem a pena ficar retrucando ou tentando corrigir a pessoa, porque naquele momento vai gerar um mal-estar e mesmo que ele não lembre, isso perdura e aí traz outros tipos de problema, né? Então, seria a minha opinião, não sei qual a tua, né? A pessoa quando tem um transtorno cognitivo, muitas vezes tem prejuízo em atenção, em linguagem. Acho que a gente vai avançar muito ainda no cuidado do idoso, a partir do momento que as pessoas perceberem o quanto que eles compreendem e se expressam totalmente diferente de uma pessoa que não tem demência. Principalmente no estágio, pode dizer assim, próximo de entrar no estágio moderado e no estágio moderado. É uma outra comunicação. Então, como tu falou, eu vou causar um estresse, a pessoa tem a capacidade limitada de resolver aquele estresse internamente, vai ficar uma sensação ruim, né? Pode precipitar alterações como agressividade, agitação, ou desistência fácil de qualquer tarefa, e a pessoa muitas vezes não vai aprender. Então, eu sou da opinião muito parecida com a tua, né? Se vai causar um estresse, bom, tá? Não tem porquê, né? Vale a pena. Mas é importante orientar a família, né? Tenta mostrar, mãe, manga, abacate tá aqui, isso aqui é uma manga, tá bem? Falando de um jeito também importante, as pessoas às vezes falam com alguém com Alzheimer,
fala rápido demais, como a gente está falando aqui entre eu e tu, né? Fala sem estar olhando nos olhos, fala muito rápido, faz muitas perguntas, com muitos distratores, isso aí não agrega nada. Então, chegar na frente da pessoa, passar uma mensagem do que quer passar, né? Falar, mãe, confundiu aqui, tá um abacate, tá bom? Agora vamos abrir a mão, vamos comer isso aqui junto. Daqui a pouco, comer um pouco desse abacate junto aqui, tá tudo bem? Para depois a gente ir lá no teu filho que tu gosta tanto. Bom, cara, aí é gol, como se diz, né? Consegue passar por uma armadilha do cotidiano de quem cuida com Alzheimer. É cheio de armadilha. Se tu não estiver preparado para responder essas armadilhas, tu vai parar nos antipsicóticos, né? Para o paciente, para eles se aquietarem, e daqui a pouco para o familiar também, porque vai entrar num grau de estresse muito grande. Então, pergunta muito boa, Eliane, né? E que bom que vocês estão oferecendo aí frutas, né? Para a mãe. Isso aí é saudável. Abacate é um super alimento. Outra pergunta, Bruna Ávila, vamos ver aqui, ó. Trabalhar as funções executivas ajuda no tratamento do Alzheimer de forma geral ou é mais indicado para as fases iniciais? Olha, falando sobre função executiva, a Ediane, para quem entrou depois aqui, a gente tem 54 pessoas nos assistindo, Ediane. Isso aí, assim, ó, é muito legal mesmo. Assim, agradeço de novo a participação. Sigam aí os canais da psicóloga Lidiane Klein, aqui no Facebook, no Instagram também. Ela vive postando assuntos muito interessantes. Publica fora do Rio Grande do Sul, matérias no UOL, Portal do Envelhecimento, uma série de publicações que consultam a Lidiane para falar desses assuntos. Muita gente mora aqui em Novo Hamburgo ou no Vale do Cinza e não tem a oportunidade de conhecer ela. Função executiva, então, envolve, né, planejamento, capacidade de se motivar, juízo crítico, sequenciamento de fatos, sequenciamento de pensamentos, né? Vou explicar de novo o que é função executiva e responder a pergunta da Bruna Ávila. Uhum. Bom, as funções executivas, elas são funções que a gente fala assim, são as funções que determinam muito, inclusive, da nossa personalidade e que gerem muito a nossa vida. Então, estão relacionadas, que nem tu falaste, assim, sobre com as nossas capacidades de resolver problema, tomar decisão, capacidade de abstração, automonitoramento, planejamento, organização. É muito importante. Numa fase inicial, o que a gente percebe? Que as pessoas que têm uma melhor capacidade de funções executivas, elas conseguem esconder, vamos dizer assim, não seria bem a palavra esconder, mas o Alzheimer por um certo tempo maior, porque ela se utiliza dessas atividades, dessas funções para, de alguma forma, não deixar que as pessoas percebam as suas falhas de memória. Então, ela consegue tendo as funções executivas ainda preservadas, que no momento inicial do Alzheimer não está prejudicado. Mas depois, assim, o que a minha experiência me diz que na fase leve, no final, assim, fase leve, início da moderada, já começa a ficar prejudicada. A gente vê, principalmente nas avaliações, nos testes. E aí, nesse momento, se eu fizer uma intervenção, eu ainda consigo algum resultado com o paciente. Mas depois de uma fase moderada, eu vejo como muito difícil tu trabalhar com funções executivas especificamente com esse paciente. Mas daqui a pouco tu pode... fiquei lembrando até de uma fala tua, de uma vez que eu te assisti, por exemplo, tu destes o exemplo de tomar banho, que exige muito de funções executivas, né? A pessoa precisa ter um planejamento. Eu preciso, daqui a pouco, pegar minha roupa, pegar a toalha, ligar o chuveiro, me molhar, passar shampoo. Isso tudo é funções executivas. E em certo período a gente pode treinar isso com o paciente, ou daqui a pouco fazer uma receita, uma comida, né, enquanto tiver uma cognição, mas eu acredito que muito além do moderado já fica mais difícil. Então seria entre o leve e o moderado ainda dá, mas o moderado mais no inicial, assim, depois já fica muito difícil. Tanto que o estágio moderado é caracterizado, Bruna, né, Lidiane, e a Catita me perguntou também, é justamente quando a pessoa vai começar a depender de outras, das tarefas fundamentais da vida diária, às vezes chegando para as tarefas também um pouco básicas da vida diária. Ou seja, eu vou sair de casa acompanhado, eu vou no médico com alguém junto, eu não vou mais tomar decisões financeiras sozinho, no banco alguém vai ter que me auxiliar. Então, isso caracteriza o estágio moderado. Então,
E é o estágio mais longo da doença de Alzheimer. Vai ter ele bem no começo e vai ter ele já muito próximo do lado mais grave. Então, não é algo assim... Todo mundo tem doença de Alzheimer no estágio moderado que vai ter o mesmo grau de comprometimento cognitivo e funcional. A gente vai ter dentro dele, assim, degraus, mas a gente acaba chamando tudo de moderado. É interessante, assim. E, realmente, primeira coisa, eu fiquei triste quando tu me falou disso agora, né? Lembrou de ouvir uma das palestras que eu falava, porque como era bom fazer palestra. Vamos fazer aí 1 ano, acho que da última palestra que eu fiz, e sinto muita falta, né? Assim como as aulas também presenciais, eu estou me adaptando ao mundo online, mesmo postando coisas. Isso eu acho que é uma atividade, né? Mas assim, ficar fazendo lives e aulas que eu tenho dado na universidade, aulas online, é algo muito, muito difícil de adaptar. Eu gostava muito de fazer as palestras, as pessoas, eu vi que dá um retorno muito bom. A gente fez alguns eventos muito bacanas. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. A Catita perguntou se é importante saber o estágio da doença de Alzheimer, né? Ou se isso não importa muito. Não sei se tu quer responder, Lidiane? Deixa para ti. Acho que tem mais. O estágio é fundamental, Catita, porque vai ver, né, qual é o tratamento que a gente vai fazer para aquela pessoa. Para cada estágio da doença de Alzheimer, eu vou ter, então, cuidados para a pessoa e para a família que eles vão ter que ser oferecidos. Vão desde estímulos cognitivos, orientação alimentar, a prescrição de medicamentos específicos, né? A gente tem medicamentos específicos para cada fase da doença. Eu não vou chegar numa fase inicial, por exemplo, da doença e entrar com a medicação memantina, super comum, mas ela não é indicada para a fase inicial. Ou eu não vou, daqui a pouco, ou eu vou ter que saber como e até onde prescrever os inibidores da acetilcolinesterase dos pacientes com a fase grave. Daqui a pouco o paciente está acamado, não tem mais de relação, eu vou suspender essa medicação, posso até manter memantina por mais um tempo. Então, na parte de medicamentos é importante, na parte de ver até onde se vai no treino cognitivo, na reabilitação também, e na parte de oferecer um conjunto de cuidados. As demências não têm cura, infelizmente elas não têm cura, mas o que não falta para elas é tratamento. Tratamento, né, para o paciente que é acometido e para a família também como um todo. Essa pergunta está muito na moda, Lidiane. Você ouviu também, que é o tal bloqueio emocional. Não sei se vem muito de leitura, assim, de livros de autoajuda ou de psicólogos, assim, que tentam explicar alguns fenômenos psicológicos de uma maneira mais popular, né, do bloqueio emocional. Inclusive tem diagnóstico, assim, tal pessoa tem um bloqueio. Para a gente, na medicina, a gente não usa tanto esse termo. Para mim é muita novidade, mas já ouvi na comunidade diagnósticos assim, né, do bloqueio. Mas vamos ver essa pergunta que eu achei bem interessante e ela vai nos ajudar, ali, Maria Helena, a dar mais uma informação, que é o curso da doença de Alzheimer. Que muita gente, às vezes, pensa assim, olha, a minha mãe ficou viúva, depois que ficou viúva, começou com Alzheimer. Então, assim, para tentar mostrar mais ou menos como funciona isso, para a gente voltar depois para a reabilitação, né? Então, a questão do bloqueio, a gente vai... Não sei se tu já leu alguma coisa a respeito, ou pode responder para a Maria Helena, assim, uma pessoa que teve um bloqueio emocional com a perda de parente próximo, pode estar ligado à doença de Alzheimer? Como é que você responderia isso? Eu acredito que tudo é muito relativo, né? Mas a gente sabe que a doença de Alzheimer não acontece como um bloqueio, é algo que obstrui e não passa mais a informação. Então, a gente sabe que o Alzheimer não é assim, o começo ele é insidioso, ele começa aos poucos. Muitas vezes o que eu percebo que acontece é que quando o casal, por exemplo, esse exemplo que tu deu, que depois que falece, o outro começa a ter um declínio maior, os dois vivem ali no mundinho deles, sozinhos, e aí depois, quando um falece, o outro fica mais demandante, ou daqui a pouco era totalmente dependente da pessoa que morreu, e aí a família começa a olhar
de uma forma diferente e começa a ver as dificuldades dessa pessoa. Não vejo muito assim por esse sentido. E a gente sabe que os aspectos emocionais, às vezes as pessoas têm transtornos de humor, como depressão, por exemplo, né, de uma vida inteira, crônica, não tratada, que pode simular uma pseudodemência, como se fosse o Alzheimer, mas foi decorrente da depressão não tratada. Acho que essa questão assim, de ter um bloqueio não seria tão de Alzheimer, assim, na minha opinião, mas eu nunca li nada a respeito disso. Esse termo que tu trouxe, pseudodemência, é importante explicar para quem nos assiste, né? A gente tem conseguido manter bastante gente nos assistindo, isso é muito interessante, como se a gente estivesse, né, no auditório com 50 pessoas super interessadas ali no nosso assunto, que querem pegar informações para melhorar a qualidade de vida de alguém próximo. O termo esse pseudodemência é super interessante levar para as pessoas, porque antigamente se fazia o diagnóstico de demência, mas na verdade era uma depressão. Aí passava um tempo, a depressão passava e a pessoa se curava da demência. Era uma falsa demência, ou pseudodemência, né, no caso, muito ligado a transtorno de humor, depressão. O que eu vejo, né, se pudesse responder ali a Maria Helena, justamente isso, né, vejo muito no consultório, tu nos trouxe ali, engraçado que a gente não lê esse livro nenhum, né, Lidiane? A gente vai aprende, né, sobre diagnóstico após o luto. O que eu vejo muito, né? O casal, principalmente, eu vejo o homem protegendo a mulher, com transtorno cognitivo. Quando tem lá uma senhora, uma idosa, com transtornos cognitivos, às vezes o homem assume muitas responsabilidades. E até nas consultas médicas, ele tem uma negação. Tá tudo bem, tá tudo certo. E ele vai administrando a relação da idosa com os filhos e com a sociedade. Quando a mulher se torna viúva, então, muita coisa vem à tona. Então, na pandemia tem muita gente percebendo isso, quando fica sozinho com seus pais, agora tem percebido. Mas é interessante nessa questão do luto. Mas sim, eu vejo que pessoas com Alzheimer podem sim ter depressão, ou não saber lidar com eventos emocionais do cotidiano, né? Então, muitas vezes a gente pode relacionar isso, né? Também junto num curso de um processo que vai de um transtorno neurocognitivo leve, daqui a pouco um episódio de grande demanda emocional, tá ali ajudar, né, precipitar o que a gente chama de conversão para o quadro demencial. Então, tudo isso é importante, Maria Helena, assim, o acompanhamento, mais de uma vez, com o uso de medicação, tentar excluir outras causas, criar o espaço para escuta, né, daí que a psicologia tem todas as técnicas. Então, isso pode estar acontecendo com o caso que nos trouxe. Para encerrar, Lidiane, assim, vamos ver mais aqui. Fernanda, eu não atendo mais pelo Unimed, né? Os exames, os convênios cobrem, mas não atendo mais. Como saber qual estágio que o doente está? Quando precisa da ajuda de alguém, vai para o moderado. Esse é um macete, assim, didático mais rápido, sabe, Ivone? Vamos dizer assim, falta de audição pode prejudicar mais a doença? Com certeza, visão é audição. Então, a gente tem que sempre tentar diagnosticar e tratar, tá? Déficits sensoriais, tá? Para evitar que se instale um quadro demencial ou que ele piore. O tratamento ele é amplo, o remédio é só uma parte. Diane, assim, sobre reabilitação cognitiva, para finalizar, que resultados que eu espero, por exemplo, né? Eu tenho na minha família um caso com Alzheimer, tá medicado, não tem família, passou a fase da negação, os filhos aceitaram, a rotina está adaptada, né? Os riscos foram, então, diminuídos, o tratamento de diabetes foi ajustado, está tudo correto. Tá? Qual a vantagem eu tenho em procurar a reabilitação cognitiva? Que vantagem eu vou ter para mim, eu enquanto familiar, e o idoso acometido pela doença de Alzheimer? A grande vantagem é que esse trabalho de reabilitação, além de auxiliar toda a família, né, que nem eu falei antes, que vai muito além do treino cognitivo, tu faz um trabalho com a família, de psicoeducação, de apoio também. Toda essa amplitude da reabilitação cognitiva, isso traz muitos benefícios para o paciente, fazendo com que a cognição dele fique preservada por um tempo maior, se esse for o interesse da família, né, de que ele não perca essa conexão com a realidade,
que ele consiga, daqui a pouco, que é muito importante para algumas famílias, não esquecer dos familiares, dos filhos, dos netos, das suas histórias de vida. Então, vai muito de família, para a família querer investir nisso. Eu vejo que é algo que é muito positivo, porque tu vai ter o teu familiar ali com um tempo maior de cognição, ele mesmo estando ali, não sendo aquela pessoa que já perdeu toda a sua cognição, né? Sua capacidade de estar presente no mundo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que muito nesse sentido, assim, para tu ter um pouco mais daquilo que seria o teu paciente, o teu familiar por um tempo maior. Lembrando que cognição é um dos fundamentos, né, junto com humor, que nos possibilita termos autonomia. E junto com capacidade de nos locomover, de enxergar, de escutar, nos dão aí também o que a gente chama de mobilidade, e junto, todo esse conjunto nos leva à funcionalidade. Então, se eu tenho mais cognição, se eu tenho humor tratado de maneira ampla, eu tenho tudo para ter mais funcionalidade, ou seja, capacidade de se virar sozinho, menos tempo para depender de um cuidador 24 horas ou para ir para um ILPI, para um lar. Então, quanto mais eu melhoro a cognição, automaticamente aumenta as chances de ter uma funcionalidade e logo menos sintomas comportamentais, a gente pode assim dizer também, né? E menos demanda para o cuidador. Então, acho importante destacar esse ponto da reabilitação cognitiva. E aquelas estratégias de quadro, post-it, isso funciona também, Lidiane? Vocês têm algumas intervenções ambientais, assim, na vida do paciente? Uhum. Isso seria uma estratégia de compensação que a gente fala. Então, não é em todos os estágios que isso vai trazer benefícios, mas a gente sabe que pode, em determinado estágio, trazer, sim, porque a minha memória não está funcionando, mas eu compenso ela de uma outra forma, com post-its, com agenda do celular, com alarmes. Então, é uma compensação para a minha memória. Em muitos casos, isso é muito utilizado, porque a gente sabe que a memória em si é uma função muito complexa e é difícil também de reabilitar, mesmo que não fosse Alzheimer, um paciente que teve AVC. Então, a gente acaba trabalhando muito mais nas estratégias de memorização, e dentro dessas estratégias, a compensação é uma dessas, de estar utilizando post-its, agendas, celulares, tudo mais. Calendários grandes, etc. Isso. Fotos estratégicas para momentos quando a pessoa encasqueta, né, que não está morando em casa, ou que essa pessoa não é o cônjuge, e por aí vai. Então, tem até a estratégia do perfume do marido. A gente teve que chegar num caso aí, foi quando a mulher convenceu que o marido era realmente seu marido. E, Jane, eu vou agradecer, só responder a Ivone sobre a audição. Ivone, audição e visão, a gente tem que tratar para, inclusive, não ter problema de demência, e a partir do momento que tem um diagnóstico, a gente tem que tentar reabilitar também essas funções. E, Jane, agradeço aí a tua participação, as pessoas estão elogiando bastante, acho que deu para entender mais sobre o que é cognição, quanto que é amplo, né, também o trabalho na reabilitação cognitiva. Esse vídeo vai, né, para muitos dos pacientes que eu atendo que têm problemas de memória, já tem diagnóstico de demência, então é uma forma que eu encontrei de explicar para eles tudo que a reabilitação cognitiva pode possibilitar, não só para a pessoa que está adoecida, mas para a família como um todo. Então, muito obrigado, né? Deixo para ti o espaço aí para falar um pouco sobre projetos, sobre onde que as pessoas podem te encontrar, onde que tu atende, né? E já fiquei com mais ou menos umas 2 ideias aí de lives para daqui um mês. Uma delas é a gente poder falar sobre treino e um pouco sobre neuroplasticidade. Muito importante. Neuroplasticidade é o teu chão, onde tu fez teu mestrado, faz teu doutorado. A Lidiane tem um projeto muito bonito em Porto Alegre, que é o balé da terceira idade. Uma das coisas assim mais emocionantes que eu assisti foi o balé da terceira idade da Fundação, onde o foco justamente é isso, através do balé e de outras atividades assim coletivas, estimular a parte cognitiva. Então, neuroplasticidade, a gente pode conversar em breve, treinos cognitivos também. Então, fiquei ali já com vontade de falar sobre isso contigo
Então, muito obrigado, e aí se despede dos nossos telespectadores, a gente pode assim chamar, né? Bom, mais uma vez, primeiro quero te agradecer, né? Eu acho que foi muito bom, assim, a gente acaba trocando ideias e sempre acaba aprendendo um pouquinho mais. Com certeza, adorei já os temas, vamos pensar nisso, assim, em outras lives. E sobre, assim, os meus projetos, né? Então, eu estou no 3º ano do doutorado. Esse projeto que o Dr. Leandro falou, assim, de balé para a terceira idade. Então, a gente investiga os benefícios cognitivos que o balé pode trazer para os pacientes idosos, além de ganhos com relação à dor, aspectos emocionais, aspectos físicos, mas principalmente trazendo, né, para o tema da live, que é a reabilitação. Então, foi o meu mestrado e segue agora no doutorado. Aí eu atendo em consultório aqui em Novo Hamburgo, atendo no consultório em Porto Alegre, tenho atendido online e feito reabilitação online também, porque a pandemia, a gente ficou, né, a terceira idade é um público que estava no alvo maior, então, para preservar os pacientes, inclusive, a gente foi feita uma adaptação para eu conseguir fazer atendimentos online de reabilitação, que acaba sendo um desafio, né? Eu te passei um vídeo, né, doutor Leandro, que acaba vendo que é mais complicado, mas é a forma que a gente tem para esse momento de estar trabalhando. Fora isso, eu atendo também numa clínica de reabilitação e lá eu tenho a oportunidade de fazer esses treinos cognitivos com um grupo. Então, eu tenho uma oficina de estimulação cognitiva, que é algo que, depois que acabar a pandemia, a gente pode até pensar em estar fazendo no consultório, em outros contextos, assim, porque é muito bacana. Eu vejo que as pessoas gostam muito, porque tu trabalha a cognição, mas tu também trabalha a questão emocional, a interatividade entre os participantes, então isso também é algo bem interessante. Fora isso, acho que a gente não comentou que eu dou aula em pós-graduação, então em disciplinas de avaliação neuropsicológica, de avaliação psicológica, mas sempre falando da neuropsicologia e com esses temas relacionados ao envelhecimento. Então, é algo que eu gosto bastante. Eu acho que essa semana tu postaste alguma coisa da falta de profissionais geriatras para a terceira idade, e eu acho que dentro da psicologia também falta profissionais que se dediquem especificamente para o envelhecimento. Eu vejo colegas assim que acabam indo para, né, atendo adulto, idoso, mas não tem uma especialidade, assim, não se dedica tanto ao envelhecimento da forma que eu acabo me dedicando, assim. Então, são raros, eu acho que também dentro da psicologia e todas as áreas, né, mais profissionais, porque o futuro é o envelhecimento, né? Então, eu acho que é um contexto de tudo o que eu faço por aí. Eu não estou te ouvindo. Eu vou fazer uma reabilitação cognitiva ali comigo, porque eu desliguei o microfone, né? Uma pessoa que não para na série de atividades, e que bom, né? Que a gente tem, como me disse, né? Pessoas jovens que escolheram essa questão do cuidado, né? Porque reabilitação cognitiva é cuidado, educação sobre como lidar com idosos também faz, então, muito feliz. Depois tem o pessoal pedindo o teu contato ali, consultório, de tudo, tem as redes sociais, aí depois vai ficar ali os comentários no Facebook. Pessoal, agradeço aí a presença de todo mundo, tá? Em breve a gente volta aí com mais uma live, acredito que para o final da semana que vem. Segunda-feira retoma as aulas na Universidade Fevale, e quando a poeira baixar um pouquinho, a gente combina alguma outra atividade por aqui, e quem sabe ali, para o final de março, já mais uma outra conversa com a Lidiane sobre neuroplasticidade, porque as pessoas querem manter o cérebro fit também, Lidiane. Não é só ficar com o corpo fit, o cérebro também, quer ficar com o cérebro afiadíssimo, tá bom? Um grande abraço para vocês, se cuidem, muita saúde, tá? Continuem se cuidando aí, porque a pandemia está perto de acabar, mas ainda não acabou. Tchau, tchau. Leandro, só uma questão, isso que tu falou, assim, né, da gente falar de neuroplasticidade, porque a gente fala muito no tratamento da doença de Alzheimer. Tu bem tem um livro sobre a prevenção da doença de Alzheimer. Eu acho que é isso que a gente precisa também
falar muito sobre essa questão da prevenção, da promoção de saúde, de cognição, que isso é muito importante. Porque se a gente não cuidar do nosso cérebro agora, depois vem a conta, né? Então, acho que nesse sentido também é interessante a gente abordar essas questões. Verdade, né, Diana? Porque eu me formei na faculdade com um professor me ensinando que a gente nascia com um número determinado de neurônios e morria com aquele número e sinapse, etc. Era algo que raramente a gente ia fazer com o passar do tempo. A gente viu que não, que vale a pena estimular a mente, inclusive passando dos 90 anos de idade. Tá bem? Um grande abraço para vocês, fiquem bem. Tchau, tchau.